Então a gente vai continuar o exercício porque temos que resolver o item C do mesmo. E o enunciado do item C pergunta qual é a força resultante no eixo 2, que é o eixo que está solidário à engrenagem número 2. Então basta que a gente faça as composições de forças. Então eu vou nomear o eixo, esse é o eixo 2, vou definir os planos matemáticos como sendo os planos horizontais. Então, o plano horizontal, no caso da engrenagem 2, vai levar em conta esta força radial que está aqui e essa força tangencial que está aqui. E elas estão na mesma direção, obviamente, porém com sentidos contrários. E também o plano vertical, que no caso ele se transporta para cá. O plano vertical contém esta força radial, que vem aqui, e esta força tangencial, que vem aqui. Então, como a gente tem os valores das forças, basta que façamos uma simples soma vetorial e nós vamos concluir que a força em x vai ser para a esquerda de 337,35 newtons. Por sua vez, a força em y, ou seja, a somatória de forças em y, vai ser 337,35 para baixo. E aí eu consigo fazer o cálculo da força resultante. Essa seria a força resultante no eixo número 2. E aí vamos passar para a resolução dos outros itens. O item D pergunta qual é a razão de contato, epsilon, entre o par 1 e 2, sabendo que o arco de aproximação é igual ao arco de recesso e vale 6,48 milímetros. E aí vai ser um caso muito atípico, porque vai ser a primeira e provavelmente a única vez onde eu vou fornecer esses valores para vocês, uma vez que a determinação deles depende de desenhos técnicos. Não é muito comum que a gente faça a determinação da razão de contato através dessa fórmula. A gente costuma usar os valores práticos, mas de todas as maneiras eu quis fazer isso para exercitar a aplicação dessa fórmula, que leva em conta o arco de aproximação e o arco de recesso e o passo circular. Essas duas informações do numerador aqui são bem chatinhas de serem conseguidas analiticamente, mas o passo circular é calculado através do π vezes o módulo, e aí a gente chega nesse resultado de epsilon, que a razão de contato é 1,65 dentes. Em média temos 1,65 dentes em contato, e esse é o indicador de distribuição da carga. Aí o enunciado pergunta qual que é o tipo de engrenamento entre o par 2 e 3, e no algoritmo que eu propus a vocês, a primeira coisa que eu pergunto é se vocês têm a referência, se a linha está disponível ou pode ser calculado. E uma análise minuciosa no enunciado do exercício vai perceber que entre as engrenagens 2 e 3, o A' é fornecido. Então, o meu algoritmo de solução bastaria uma comparação com o A teórico, porque se eles forem iguais, eu sigo um algoritmo de solução, e se eles forem diferentes, eu sigo um outro algoritmo. Então, extraído do enunciado, eu sei que o A' é igual a 100 milímetros e eu preciso calcular a distância teórica entre centros. Eu tenho um módulo, tenho os números de dentes e eu chego à constatação que o A é igual ao A'. Então, a recomendação é que, nesses casos, eu preciso calcular o Z mínimo. E o número mínimo de dentes é 15 dentes. Então, o número mínimo para não haver interferência entre o par é de 15 dentes. O pinhão, que é a engrenagem que tem o menor número de dentes, tem 30. Então, o número de dentes do pinhão, 30 dentes, é maior do que o número mínimo, 15 dentes. Então, eu constato que não é necessário fazer qualquer tipo de correção de perfil. Não sendo necessária nenhuma correção, eu tenho engrenamento do tipo 0. E aí a gente passa para o item F, cuja pergunta é: se tivéssemos engrenamento V0 entre o par 1 e 2 e o coeficiente de deslocamento fosse x1 igual a 0,43, qual seria o deslocamento da ferramenta de corte durante a produção da engrenagem 2? As propriedades do engrenamento V0 dizem que o x1 tem que ser igual a menos o x2, porque isso implica em uma manutenção da distância teórica entre eixos A. Então, se o engrenamento é V0 e o x1 é 0,43, isso significa que o x2 vale menos 0,43. A pergunta do problema é qual é o deslocamento da ferramenta de corte. O deslocamento da ferramenta de corte é indicado por V, e ele é calculado pela fórmula V igual a x vezes o módulo. Ora, eu tenho x, eu tenho o módulo, eu consigo constatar que o V é igual a menos 1,075 milímetros. Esse valor negativo indica que é necessário um avanço da ferramenta de corte. E daí a gente passa para o último item desse exercício, item esse no qual eu pergunto: se eu tivesse um Z1 igual a 10 dentes, um Z2 igual a 14 dentes, qual seria o tipo de engrenamento e qual seria o eventual fator de correção x1? Eu acabei de calcular o número mínimo de dentes entre o par 1 e 2, então eu sei que o Z mínimo é 15 dentes. E vocês vão perceber que tanto o Z1 quanto o Z2 são menores do que 15 dentes. E isso indica uma necessidade clara de haver um engrenamento V.
Isso significa também que eu terei um x1 diferente do x2 e por isso eu terei uma distância real entre centros diferente da distância teórica entre centros. O cálculo dos fatores de correção segue essa fórmula. Então eu consigo calcular o x1 como sendo 0,33, consigo calcular o x2 como sendo 0,07. Com os dados originais do exercício, eu conseguiria calcular a distância teórica entre centros, 30 milímetros. E agora que eu tenho os fatores x, eu consigo calcular a distância real entre centros. Então, obviamente, como a linha é diferente de A, eu tenho um engranamento V. E pelo fato do A' ser maior do que A, eu tenho um engranamento do tipo V positivo. Com esse exercício, a gente encerra a análise de forças em engrenagens cilíndricas de dentes retos, o que me permite, na próxima videoaula, começar os estudos das forças trocadas em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então assiste aí que a aula de ECDH é muito legal.